Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente o inverno chegou. Eu gosto bastante desse clima, eu acho o frio muito gostoso. E eu queria saber de vocês, como é que tá aí na cidade de vocês? Tá muito frio ou tá legal? Como que tá? Comenta aqui embaixo para eu saber. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o intrigante caso de Bryce Laspisa, um dos casos mais misteriosos que eu já vi. Então se você quer saber mais sobre esse caso, fica comigo aqui até o final. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bryce Laspisa nasceu em 30 de abril de 1994. Ele era filho de Michael e Karen Laspisa. Sendo filho único, Bryce cresceu feliz e amado por sua família. Era um jovem atlético, inteligente e amava a vida. Enquanto crescia, sua vida foi tranquila. Ele tinha estabilidade emocional, praticava esporte e sua estrutura familiar era quase perfeita. A família morava em um subúrbio tranquilo do oeste de Chicago, em Illinois. Em 2012, quando Bryce se formou na Naperville High School, ele tinha a pretensão de ir morar em Chico, na Califórnia, para estudar no curso de Design Gráfico Industrial na conceituada Faculdade Sierra College. Querendo ficar mais perto de seu filho, Michael e Karen decidem se mudar para Laguna Niguel, uma cidade também no estado da Califórnia. Era algo que eles acreditavam que seria bom para toda a família. Michael e Karen teriam a paz de espírito sabendo que Bryce estava a apenas algumas horas de carro, enquanto ele poderia ter o gostinho de viver independente de seus pais. O seu primeiro ano na faculdade foi bem tranquilo. Ele passou as férias no final daquele período na casa de seus pais. Durante todo o verão, Bryce falou sobre como estava animado para voltar logo à faculdade, dividir o quarto com seu melhor amigo, Sean Dixon, e ver a sua namorada, Kim Sly, que ele conheceu na universidade. Quando o início do semestre se aproximou, ele parecia feliz por voltar à vida universitária. Na segunda-feira, do dia 26 de agosto de 2013, o semestre começou e o campus lentamente voltou à vida. Naquela noite, Bryce e sua mãe conversaram brevemente. Karen estava satisfeita em saber que seu filho havia se tornado independente e que teria um futuro promissor pela frente. Mas, no dia seguinte, as coisas deram uma guinada inesperada. Bryce começou a agir de forma muito estranha. A sua namorada Kim não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo com ele, mas Bryce não parecia normal. Ele ficava com um olhar distante e tinha um semblante de preocupação. Ela também notou que ele parecia estar se desfazendo de algum de seus pertences. Por exemplo, ele deu ao seu colega de quarto, Sam, que amava videogames, o seu Xbox. Ele também deu para seus colegas de sala seus tênis preferidos, camisas e até a sua mochila. Kim chegou a ver o rapaz dando um par de brincos de diamante que sua mãe havia lhe dado recentemente para uma menina que ele mal conhecia. Kim então resolveu perguntar o que estava acontecendo, mas Bryce não disse nada e a ignorou. Mais tarde, naquela noite, Bryce terminou seu namoro com Kim por mensagem, sem nenhuma explicação, exceto por uma frase enigmática: "Você ficará melhor sem mim." Kim foi até Sam, pensando que o colega de quarto poderia ter alguma pista do que estava acontecendo. Eles conversaram e concluíram que o comportamento de Bryce estava ficando cada vez mais incoerente e resolveram ligar para a mãe dele. No dia seguinte, Sam fez a ligação. Ele disse para Karen que seu filho estava agindo de um jeito estranho e forneceu algumas informações novas. De acordo com Sam, Bryce havia bebido muito nas 2 últimas semanas e havia tomado medicamento para TDAH, chamado Vyvanse, para ajudá-lo a ficar acordado durante as maratonas de videogame que duravam a noite toda. Ele então disse que Bryce mencionou que algo o estava incomodando ultimamente, mas não disse o que era. A princípio, Karen não ficou muito alarmada. Ela sabia que Bryce iria se meter em encrencas. Afinal, ele era apenas um garoto de 19 anos que morou a vida inteira com seus pais. Mais tarde, naquela noite, ela recebeu um telefonema do próprio Bryce. Apesar dele ter terminado com Kim na madrugada anterior, Bryce dirigiu para a casa dela a 140 km de distância e ligou para sua mãe. Nesse momento, Kim pega o telefone para dizer a Karen que Bryce não estava agindo de maneira normal. Ela pegou as chaves do carro e, em seguida, Bryce pegou o telefone e admitiu para sua mãe que havia algo que ele tinha que conversar com ela. A mãe do jovem, então, se oferece para fazer uma viagem até ele, para que os dois acertem as coisas, mas Bryce recusa. Ele diz para sua mãe que só queria voltar ao seu apartamento para descansar um pouco e que depois ele ligaria para ela. Kim pega o telefone novamente
e diz para a mãe de Bryce que não acha seguro ele dirigir. Mas Karen manda Kim devolver as chaves do carro e pede para que seu filho ligue para ela assim que ele chegar no apartamento, e o rapaz diz que vai ligar. Por volta das 11h30 da noite, Bryce sai da casa de Kim. Na manhã seguinte, Karen acorda e nota uma ligação não atendida do filho por volta da 1 da madrugada. Ela não liga de volta imediatamente, pois acha que Bryce tinha apenas dado um toque para avisar que chegou em casa. No dia seguinte, em 30 de agosto de 2013, Karen e Michael acham que está tudo bem com o filho, até receberem outra ligação dele às 11 da manhã. Desta vez, ele deixa uma mensagem de voz. Bryce conta aos seus pais que às 9 da manhã ele teve que usar o serviço de assistência da seguradora do carro para encher seu tanque de gasolina a leste de Bakersfield, a 563 quilômetros da faculdade. Registros do cartão de crédito de seus pais mostraram que ele gastou $20 em combustível em um posto de gasolina chamado Castro Tire e Gas. Dada a localização da estação e sua proximidade de casa, Karen e Michael presumem que o filho está indo ao encontro deles. Mas 3 horas se passaram e eles não tiveram notícias de Bryce. Os pais do jovem tentaram contato com ele, mas todas as chamadas foram para o correio de voz. Inquieta, Karen resolve ligar para o posto de gasolina. Christian, um funcionário do lugar, atende e concorda em verificar se o veículo de Bryce ainda está próximo do posto. O homem sai e avista o carro. Chegando mais perto, ele vê que Bryce está dentro. Quando o funcionário pergunta o que ele está fazendo, Bryce responde de forma muito nervosa: nada. Christian observa que os olhos deles estão um pouco vermelhos, mas ele parece estar bem. Neste ponto, Bryce estava acordado há pelo menos 24 horas seguidas. Ao meio-dia, Bryce finalmente atende a ligação da mãe e diz que está voltando para casa. Aliviada, Karen espera que seu filho chegue em segurança. Algumas horas se passam e, novamente, Bryce não dá nenhum sinal. A esta altura, o rapaz já deveria ter chegado em casa. Somente às 6h30 da tarde, depois de muitas tentativas mal sucedidas de ligar para o filho, Karen e Michael usam o GPS do telefone dele para tentar rastrear sua localização. Eles ficam perplexos quando descobrem que Bryce dirigiu apenas 13 km do posto de gasolina e está parado na cidade de Buttonwillow. Às 9 da noite, Karen liga para a patrulha rodoviária da Califórnia e pede para que eles tentem encontrar o carro de seu filho. A polícia vasculha a área onde Bryce estava dirigindo. Eles o encontram sentado dentro do seu veículo, ainda no mesmo lugar. Os policiais conversam cerca de 20 minutos com ele, fazem um teste para saber se ele não estava bêbado e procuram por drogas em seu veículo. Bryce passa nesse teste, e os policiais também não encontram nenhum entorpecente em seu carro. Por razões desconhecidas, quando um dos oficiais pediu para que Bryce ligasse para sua mãe, ele se recusou e disse que estava tudo bem. O policial então pegou o telefone, ligou para a mãe de Bryce e segurou o telefone no viva voz para que o rapaz falasse. Bryce, meio relutante, disse à sua mãe que estava indo visitar alguns amigos e que depois ele retornaria para sua casa. Como ele não estava embriagado, os policiais não tiveram escolha a não ser liberá-lo. Às 11 da noite, registros do cartão de crédito mostraram que Bryce parou em um posto de gasolina em Buttonwillow e comprou uma bebida. Mais tarde, ele ligou para sua mãe e disse que estava voltando para casa. Na madrugada do dia 30 para 31 de agosto de 2013, Bryce para novamente em um posto e coloca $39 em gasolina e liga o GPS, que indica que ele deve voltar à interestadual para garantir que esteja na direção correta. De acordo com seu GPS, Bryce deveria chegar em casa às 3h25 da madrugada. Karen recebe outra ligação do filho, à 1h50 da madrugada. Ele disse para ela que saiu da interestadual, mas decidiu voltar para o caminho certo. Confusa, mas acreditando que ele estava voltando para casa, Karen desliga. 18 minutos depois, às 2h08 da madrugada, Bryce liga para Karen novamente, mas desta vez diz a ela que saiu da interestadual de novo, então vai encostar e tentar dormir um pouco no carro. Sabendo que Bryce estava acordado há quase 48 horas, Karen concorda. Mas diferente do que disse para sua mãe, Bryce não parou e dirigiu por mais 1h30 até o Lago Castaic. Por volta das 5h30 da manhã, a patrulha do estado da Califórnia localiza um veículo tombado numa pequena estrada ao lado do lago, um Toyota Highlander 2003 bege. A janela traseira estava estilhaçada e sangue foi encontrado no banco do motorista e no banco traseiro. O carro estava a 2 horas do destino de Bryce. O veículo provavelmente havia batido e capotado. Após uma investigação inicial no veículo, os oficiais descobriram que o carro pertencia a Michael
e Karen Laspisa. Dentro do carro estava a carteira, o laptop e o celular de Bryce, e no porta-malas uma mochila preta que estava aberta. Às 8 da manhã, Michael e Karen são informados da descoberta e, em pânico, perguntam pelo filho, mas os oficiais disseram que não encontraram ninguém no carro e ao redor. A busca por Bryce começa. Imagens de câmera de segurança na rodovia capturaram Bryce fazendo 2 viagens até a área onde o seu veículo foi encontrado. Às 2h15 da madrugada, Bryce pegou uma saída para o lago Castaic, depois volta novamente às 4h29. Estima-se que o acidente ocorreu entre as 4h30 e 5h15 daquela manhã. Após uma inspeção mais aprofundada, os investigadores determinaram que quem estava dirigindo o veículo não freou antes da batida. As marcas dos pneus na região mostraram que o carro estava em alta velocidade antes de descer um barranco por cerca de 10 metros em direção ao lago. Os policiais vasculharam a área por semanas. Durante a busca, os oficiais respondem a uma chamada de incêndio nas proximidades e descobrem o corpo em chamas de Lemondra Miles, um homem de 35 anos que foi baleado e incendiado por uma gangue local. Algumas pessoas presumem que Bryce pode ter tido o mesmo destino. Cães farejadores foram levados ao local e tentaram rastrear Bryce. Eles seguiram o cheiro até uma parada de caminhão próxima, onde o rastro desapareceu. Isso levantou as suspeitas de que o rapaz tenha entrado em um veículo com alguém, tomando rumo ignorado. O gabinete do xerife do condado cancelou as buscas 3 semanas após o desaparecimento de Bryce. Depois disso, a família contratou um investigador particular chamado Shannon Tullows. Ele supôs que, dada a excelência condição física de Bryce, ele provavelmente não sofreu ferimentos graves. Pegou alguns pertences na mochila preta encontrada no porta-malas e foi até a parada de caminhão e pegou carona com alguém, provavelmente para começar uma nova vida, longe dos problemas que afligiam sua mente. Obviamente que a família do rapaz rejeitou essa teoria. Para eles, não fazia nenhum sentido ele ter fugido. Apesar disso, nenhuma informação adicional surgiu sobre o misterioso desaparecimento de Bryce. Na internet, existem inúmeras teorias a respeito deste caso, mas nada leva a alguma informação concreta. Porém, muitos acreditam que, dado o fato dele ter doado voluntariamente seus pertences antes do seu desaparecimento, ele poderia ter tirado a sua própria vida. Isso explicaria a velocidade em que o carro saiu do aterro em direção ao lago Castaic. Seu comportamento errático, dirigindo sem rumo, falta de vontade de falar com sua família e a mensagem enigmática enviada para Kim pode indicar uma inquietação e indecisão com relação à sua vida. Para muitos, ele queria apenas fugir de tudo. Outra teoria é uma doença mental ou um surto psicótico. É inegável que Bryce estava confuso ou lidando com alguma coisa em sua mente enquanto tentava voltar para casa. Ele pegou a saída do lago Castaic 2 vezes e levou mais de 3 horas para andar alguns quilômetros. A última teoria levantada é que Bryce estava envolvido com coisas perigosas. Ele mencionou ao seu colega de quarto, Sam, que algo estava incomodando. Mas o quê? Ele disse à sua mãe que precisava falar com ela sobre algo. E o que seria? Bryce estava fugindo de alguém? Se sim, quem? E por quê? Se Bryce sobreviveu ao acidente de carro, para onde ele foi? E se não sobreviveu, o que aconteceu com seu corpo? Uma busca foi feita no lago por 2 dias seguidos com mergulhadores profissionais, mas nada foi encontrado. Por fim, os pais de Bryce não perderam as esperanças de encontrar o filho. Eles acham que após o acidente, o jovem possa ter entrado em um estado de confusão mental, entrou no carro de alguém e foi embora, esquecendo totalmente de quem era. A família do jovem criou uma página nas redes sociais com o intuito de compartilhar informações que possam levar ao seu paradeiro. Infelizmente, até hoje, nenhuma informação sobre o paradeiro de Bryce trouxe alguma resposta à sua família, mas eles continuam acreditando que um dia possam encontrá-lo, apesar de o caso ter sido encerrado como inconclusivo. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse caso? É misterioso ou não é? Eu tô bem curioso para saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário para mim. Bom, muito obrigado por me assistir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.